O governo de Juscelino Kubitschek, bom, esse é um daqueles períodos da nossa história que todo mundo conhece. Pelo menos pelo lema 50 anos em 5. Mas o que a gente vai fazer aqui é ir muito além do slogan. Vamos mergulhar fundo nos mecanismos, nas estratégias e, claro, nas contradições das políticas que tentaram fazer o Brasil crescer de forma acelerada, mantendo a democracia. Para organizar nossa análise, a gente vai seguir este roteiro. Primeiro, vamos entender a ideia por trás de tudo, o tal projeto desenvolvimentista. Depois, a gente vê a ferramenta principal da época, a política cambial. Em seguida, chegamos no coração do governo, o plano de metas. Aí, vamos investigar como tudo isso foi financiado e quais os problemas que surgiram. E por fim, a gente fecha com um legado, olhando para o crescimento e para as contradições que ficaram. Então vamos começar pelo começo. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é a filosofia que guiou o governo JK. Não estamos falando de ações pontuais ou isoladas. O que houve foi um compromisso total, explícito, do Estado brasileiro com uma política de desenvolvimento. Era a missão número 1. E olha, isso não era só um discurso, tá? A ideia central era que todos os diagnósticos sobre a economia brasileira que vinham sendo feitos, principalmente depois da Segunda Guerra, tinham que sair do papel. A aposta era que, com base nesses estudos, era possível sim criar o plano de investimentos mais completo e coerente que o país já tinha visto. O foco era muito claro: atacar os gargalos da economia e acelerar a industrialização de uma vez por todas. Ok, mas como é que essa grande visão desenvolvimentista se transformou em ação concreta? Para entender isso, a gente precisa olhar para o principal instrumento que o governo tinha nas mãos. Naquela época, a política cambial era de longe a ferramenta mais poderosa para direcionar a economia, muito mais do que a política fiscal ou a monetária como a gente conhece hoje. E para falar de política cambial nos anos 50, a gente tem que falar da SUMOC. Pensa na SUMOC, a Superintendência de Moeda e de Crédito, como uma espécie de avó do nosso Banco Central. Ela ainda não era um Banco Central completo, mas era a principal autoridade, a entidade que dava as cartas, que regulava o câmbio, o crédito, enfim, que estava no centro de tudo. E foi a SUMOC que, em 1957, comandou uma reforma cambial super importante. E essa reforma tinha 3 objetivos bem amarradinhos. O primeiro era dar uma simplificada no sistema de câmbio, que era uma confusão de taxas diferentes. O segundo, bem direto, usar o câmbio como um escudo para proteger a nossa indústria, que ainda estava engatinhando. E o terceiro, talvez o mais estratégico, era usar o câmbio para direcionar a industrialização para áreas mais sofisticadas, como a produção de máquinas e equipamentos. E aqui está uma das maiores sacadas do período, a famosa Instrução 113 da SUMOC. Isso aqui foi simplesmente genial para o projeto de JK. Ela permitia que uma empresa estrangeira trouxesse suas máquinas, seus equipamentos como investimento direto de capital. Sabe o que isso significa na prática? O Brasil conseguia importar tecnologia e bens de capital para montar suas fábricas sem precisar gastar um único dólar das suas reservas, que já eram bem escassas. Era industrialização na veia, financiada com capital estrangeiro. E para a gente ter uma ideia do impacto disso, dá uma olhada nesse número. Quase 380 milhões de dólares entraram no país via Instrução 113. E o mais importante, esse dinheiro não foi para qualquer lugar. Ele foi direcionado exatamente para os setores que o plano de metas considerava prioritários, as indústrias de base. A medida foi um sucesso absoluto. Muito bem, agora a gente chega no coração, na alma do governo Kubitschek, o plano de metas. Se a política cambial era a ferramenta, o plano de metas era a grande obra. Foi ele o verdadeiro motor que puxou o crescimento acelerado da economia brasileira naqueles anos. E é fundamental entender que o plano não saiu do zero, não foi um improviso. Ele foi construído em cima de vários estudos, principalmente os da Comissão Mista da CEPAL com o BND. Foram esses estudos que mapearam os chamados pontos de estrangulamento da economia, ou seja, aquelas áreas que, se não fossem resolvidas, travavam todo o resto. Por isso, a prioridade total nesses 5 setores. A lógica era simples. O Estado entra com investimento pesado em infraestrutura e isso abre caminho para o investimento privado vir atrás. Quando a gente bate o olho nessa tabela de investimentos, a estratégia do governo fica cristalina. Olha só, mais de 42% de todo o dinheiro foi para energia, quase 29% foi para transporte. Juntando os dois, a gente tem mais de 70% de todo o investimento do plano concentrado em infraestrutura. A mensagem não podia ser mais clara. Sem luz e sem estrada, a indústria não decola. Tá, mas e na prática? O plano funcionou?
Essa tabela de resultados conta uma história de dois lados. Repara, por exemplo, na pavimentação de rodovias. A meta foi superada em mais de 200%, um sucesso estrondoso. Agora, olha para a construção de ferrovias. Só 32% do previsto foi feito. Ou seja, foi uma história de acertos incríveis e, ao mesmo tempo, de metas que ficaram bem longe de serem cumpridas. E essa comparação aqui deixa uma escolha estratégica muito clara. Enquanto o foco nas rodovias foi total, com metas superadas com folga, as ferrovias foram deixadas de lado. O mesmo aconteceu com o carvão, que também ficou muito abaixo da meta. O que a gente vê aqui é a consolidação de um modelo de desenvolvimento baseado no transporte rodoviário, uma decisão histórica cujas consequências para a logística e para a economia do Brasil a gente sente até hoje. Aí vem a pergunta de $1 milhão, né? De onde veio o dinheiro para tudo isso? Como é que se financia um plano de desenvolvimento tão gigantesco? E mais importante, quais foram as consequências de ter feito essa escolha? É aqui que a história começa a ficar mais complexa. Olhem bem para essa tabela. Ela praticamente desenha a resposta para a gente. A primeira coluna mostra o déficit do Tesouro, o famoso rombo nas contas do governo. Ele salta de 70 bilhões de cruzeiros lá em 56 para quase 300 bilhões em 1960. Um aumento brutal. Agora olhem para a coluna ao lado, Banco do Brasil. Tá vendo? A maior parte desse rombo era coberta com empréstimos do Banco do Brasil ao Tesouro. E o que era isso na prática? Era basicamente ligar a impressora de dinheiro. E para a gente entender de verdade por que a inflação começou a sair do controle, é preciso olhar para essa figura muito peculiar da época, o Banco do Brasil. Ele não era só um banco, ele era três coisas ao mesmo tempo. Um banco comercial normal, que competia com os outros, o banqueiro do governo, que cobria os déficits, e a principal autoridade monetária. Essa mistura de papéis era uma receita para o descontrole. Como é que se controla a inflação se a própria autoridade monetária é quem está financiando o gasto do governo? Complicado, né? Claro que essa situação começou a preocupar. A inflação subindo e o governo percebeu que precisava fazer alguma coisa. Foi aí que, em 1958, surgiu uma tentativa de colocar a casa em ordem. O Programa de Estabilização Monetária, mais conhecido como PEM. E o que o PEM propunha? Bom, era basicamente o manual do que o FMI e a ortodoxia econômica recomendavam na época. Ele atacava o problema em 4 frentes. Botar um freio na emissão de moeda, arrumar as contas do governo com corte de gastos e aumento de impostos, segurar os reajustes de salários e tarifas e, por fim, tomar medidas para equilibrar as contas com o exterior. Era um plano de ajuste clássico. Só que tinha um problema. Aplicar um plano desse significava dar um freio de arrumação forte na economia. E Juscelino Kubitschek estava com o pé no acelerador do plano de metas. O custo político e social de uma recessão era considerado alto demais. Então, em 1959, veio a decisão que marcou o governo. JK rompeu com o FMI e simplesmente abandonou o plano de estabilização. Foi uma escolha consciente. Entre o crescimento e a estabilidade, ele ficou com o crescimento. E essa escolha nos leva direto para a parte final da nossa análise. Vamos amarrar as pontas e pensar no legado de tudo isso. E, como a gente já pode imaginar, é um legado de duas faces, marcado por um sucesso econômico impressionante, mas também por desequilíbrios que cobrariam seu preço mais tarde. Esse gráfico aqui é a fotografia perfeita do período JK. É o resumo da ópera. De um lado da balança, um crescimento médio do PIB de mais de 8% ao ano. Isso é um número espetacular, um ritmo de crescimento chinês. Mas, do outro lado, uma inflação média de quase 24%. Essa é a grande contradição. Um crescimento inegável, mas que veio acompanhado e, em parte, financiado por uma inflação cada vez mais alta. Então, o que ficou desse período? Bom, de um lado, o Brasil saiu dele com uma cara nova, com uma economia muito mais industrial e moderna. A indústria automobilística, por exemplo, nasceu ali. Mas, por outro lado, esse modelo também aumentou as diferenças entre as regiões do país e na sociedade. E, o mais grave, deixou de herança uma bomba relógio, uma inflação galopante e um descontrole fiscal que foram um estopim para as grandes crises, tanto econômicas quanto políticas, que viriam logo em seguida. E tudo isso nos traz de volta à grande pergunta que até hoje divide economistas e historiadores. O modelo de JK foi um sucesso que modernizou o Brasil e que deveria ter continuado? Ou foi um crescimento insustentável, um voo de galinha, que ao ignorar as regras básicas da economia, acabou plantando as sementes da grande crise que viria nos anos 60? Essa é uma reflexão fundamental para a gente entender não só aquele período, mas a própria história econômica do Brasil.